Espírito, para que nós sejamos aqui tocados, transformados e abençoados em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 1 diz assim: Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem as doenças. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. 3. Disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem sacolas de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, até sairdes daquela cidade. Quanto à cidade que não vos receber, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra eles. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Amém? Deixe os seus olhinhos, por favor, inclinem a sua cabeça que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu peço, Senhor, que tu possa, na autoridade e poder do teu nome, nessa noite, dar para nós o discernimento e o entendimento, Senhor, da tua palavra revelada aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem sabe, caso eu pergunte, poderia se levantar e fazer a oração do Pai Nosso inteira? Alguém aqui sabe? Poderia levantar sua mão se soubesse. Tá, não precisa falar. Só quem sabe ela inteira. Levanta a mão. Não vou fazer vocês pagar esse mico, não se preocupe. Eu quero ler para vocês isso. Lucas capítulo 11, versículo 2. Pega a tua Bíblia, abra ela aí. Hoje a gente está com bastante tempo, não deixa eu passar do horário. Me avise quando for 9h20. Me avise, por favor. Lucas capítulo 11, versículo 2. Eu quero que você leia junto comigo. Quem está sem Bíblia, lê aqui. Ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Não é? A gente que veio da Igreja Católica, que cresceu lá, é um pouquinho diferente, né? A gente tem algumas coisinhas aqui que são acrescentadas. Isso é Jesus, né, que vinha ensinando os seus discípulos, porque eles viam Jesus orando, e eles então queriam aprender a orar como Jesus. Então eles diziam: Jesus, como é que a gente faz para orar? Não sabe. Aí o Senhor então dá uma direção para eles, fazendo essa oração do Pai Nosso, né? A oração que a gente aprendeu na Igreja Católica é: Pai Nosso que estás no céu, não é assim? Começa assim, né? Santificado seja o vosso nome, venha o teu reino. Você parou para prestar atenção no que você está orando? Queria perguntar para você: você parou para prestar atenção no que você está orando? Pai Nosso que está no... O que mais que está escrito? Santificado seja o teu... Venha a nós o teu... Mas por que está escrito venha a nós? Você não parou para prestar atenção nisso ainda? Hoje de manhã, quando eu estava caminhando, o Espírito Santo falou essa frase para mim, alto e bom tom no meu coração: venha a nós o teu reino. A hora que eu estava orando, e aquilo entrou no meu coração como uma trovoada, devo admitir para vocês. Me surpreendeu. Falei: que é isso, Jesus? Como assim? Venha a nós o teu reino. Como assim? Além do Senhor fazer o reino, Ele ainda tem que trazer Ele para nós. O
quero que você pense um pouquinho comigo no que está escrito. Como é que o reino de Deus vai vir até você? Como? Como que o reino de Deus vem até nós? Você já parou para pensar? Está escrito aqui na primeira leitura que nós fizemos. Está escrito aqui, ó. Eu vou ler de novo. Então os enviou a pregar o reino de Deus. Quem foi enviado por Deus para levar o reino de Deus para as pessoas? Os seus apóstolos. O que é um apóstolo, irmão? Alguém que foi designado para cumprir uma missão da parte de Deus. É um apóstolo. Quando a gente olha para dentro disso, e devo confessar para vocês que eu fiquei um pouco surpreso quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra. Devo confessar isso para vocês, que não era a intenção do meu coração hoje pregar sobre isso. Mas logo à tarde, né, levar a minha esposa lá na irmã Jéssica, fui para casa e fui então estudar isso, e Deus fez eu ler muita coisa hoje. Fiz eu ir buscar muitos versículos, muitos capítulos, muitas informações dentro da Bíblia que tratam sobre o tema reino de Deus, ou reino dos céus, ou reino espiritual, se você preferir. E quando a gente olha para a missão dos 12, é o primeiro comissionamento dos 12 discípulos de Deus, e eu quero que você preste bem atenção, porque aqui não tem 11, tem 12. Isso significa que o irmão Judas está junto. Você preste atenção nisso. A gente precisa prestar atenção no que a Bíblia diz, porque isso vai esclarecendo dúvidas do nosso coração. Eu tenho certeza que Deus vai fazer isso. Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes o quê? O que está escrito? Deu-lhes poder. Convocou os 12 discípulos e lhes deu poder. Presta atenção na leitura, irmão. E autoridade sobre todos os demônios, e para curarem as doenças. Muito bem. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Veja que o tempo do Senhor Jesus para que alguém tenha a sua alma curada e para que alguém tenha o seu corpo curado é o mesmo. Quando os apóstolos saíam pregando o evangelho, e eles faziam isso, e eu quero que você preste bem atenção, de casa em casa, porque eles entravam numa vila e evangelizavam as pessoas de casa em casa, e eles iam de 2 em 2. Os 12 formaram 6 duplas que foram evangelizando as pessoas de casa em casa. Quanto tempo levou isso? Um dia. Um dia. Eles entravam nas aldeias e iam evangelizando. Pequenas aldeias, não eram grandes. Algumas aldeias tinham 20 casas, outras tinham 15 casas, não eram muito grandes. E eles ali de casa em casa, eles pregavam a Jesus. E se tivesse alguém doente na casa, eles iam embora e a pessoa ficava doente. Era isso que acontecia? Não. Mas hoje isso acontece, não acontece? Sim ou não? Sim. As pessoas vão na casa das pessoas para pregar o evangelho, mas as pessoas que estão doentes, quando eles saem, continuam doentes. Não há a segunda parte do ministério que foi dado por Jesus. Agora eu pergunto para você, e é importante que você entenda isso, se a palavra de Deus disse que quando o Senhor comissionou os seus apóstolos ou os seus discípulos, se você preferir, Jesus deu para eles o que, irmão? Poder e autoridade. Poder
autoridade resume-se numa palavra hoje: unção de Deus. Ter poder de Deus na sua vida é você poder ir na casa de uma pessoa para orar, para levar Jesus para aquela pessoa, e a pessoa olhar para você e dizer: irmão, mas eu estou doente, você pode orar para mim, para Jesus me curar? Sim, irmã, eu posso, em nome de Jesus, porque Jesus me deu o quê? Poder. Olha aí para quem está do teu lado e pergunte para ele: você já recebeu o poder de Deus? Você já pode começar a fazer visita, irmão? Você já pode ser comissionado a fazer isso? Veja que fazer a obra de Deus e levar o reino de Deus para as pessoas não é uma coisa tão simples como muita gente pensa. Com pessoas desqualificadas muitas vezes, sem capacidade espiritual para fazer uma visita e resolver uma situação. Porque a pessoa que recebe o reino de Deus, ela recebe depois de quanto tempo da visita? É imediato. É o que nós estamos lendo aqui. As pessoas entravam e eles pregavam para as pessoas o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Eu busquei na Bíblia hoje um sinônimo para conseguir chegar no mais perto que eu conseguisse, para o mais simples possível, para que vocês pudessem compreender o que significa o reino de Deus, e eu não encontrei nenhuma outra palavra senão salvação. O reino de Deus é a tua salvação, porque o reino de Deus, ele vem até você, e o que vem até você é a tua salvação, e ela vem através da boca de outra pessoa, porque ela vem e prega o evangelho para você. Você crê no Senhor Jesus Cristo, com o teu coração você crê, com a tua boca você confessa e você recebe a tua salvação, ou o reino de Deus na tua vida. Mas se Jesus disse em João 10:10 que ele veio para nos dar vida e vida com abundância, e nós somos então os mandatários desta palavra, porque eu e você fomos chamados e comissionados por Cristo, a pergunta que fica é: cadê a abundância de Cristo? Aonde ela está? É uma pergunta que eu e você devemos fazer. Aonde está o reino de Deus na nossa vida? Nós temos de fato o reino de Deus na nossa vida, irmãos? Realmente Jesus Cristo de Nazaré opera na nossa vida, fala na nossa boca, usa as nossas mãos, profetiza através da nossa boquinha querida e linda? Os nossos pés de fato são bons e suaves e abençoam os lugares aonde eles pisam? Eu e você devemos nos questionar a respeito disso. E quando o Senhor fala de reino de Deus, Ele está falando de salvação, Ele está falando do centro do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré, a salvação. O Evangelho de Jesus Cristo, ele foi trazido para mim e para você, para que nós possamos ir morar no céu. Ele foi trazido para mim e para você, para que as pessoas sejam alcançadas por ele. O primeiro dom que os apóstolos receberam de Jesus, qual foi? Nós acabamos de ler, eu quero ensinar você, e você precisa entender isso. Olha só o que ele disse: deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem as doenças. Qual foi o primeiro dom que Jesus deu para os caras da cura? Porque você não pode curar uma pessoa se você não tem o dom da cura. Foi o primeiro dom que os apóstolos receberam, e eu quero que você preste atenção aqui, porque eles ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo de Deus. Isso aconteceu só lá no livro de Atos, capítulo 2. Não é assim que a Bíblia diz, irmãos? Amém? Muito bem, então por que é que tem algumas pessoas que ensinam por aí que enquanto você não falar em língua estranha, você não pode ter dom do Espírito Santo de Deus? Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque é mentira. Mentira, contraria o que a Bíblia diz.
A palavra de Deus está claríssima nessa noite para mim e para você. E ela vem para esclarecer aqui na nossa mente, no nosso coração, o nosso entendimento, segundo o que a palavra de Deus está dizendo. Porque aqui nenhum dos apóstolos falavam em língua estranha, irmã Noemi. Ninguém falava. Ele só aconteceu isso, irmão, nem no Pentecostes. Só lá no livro de Atos dos Apóstolos, lá na frente. Nós estamos falando do início do seu comissionamento. Veja como a palavra de Deus traz um discernimento claro para mim e para você. E a pergunta que não quer calar é: você pode ser usado por Deus se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo de Deus? Sim. É o que a Bíblia diz. Sim. Mas pastor, eu ainda não falo em língua estranha, o fogo não desceu na minha vida. E daí? E daí? Isso é problema de Jesus, não é meu. A minha função é ensinar para vocês o que a Bíblia diz, não é o que eu acho. Não é o que eu acho, irmãos. Eu não acho nada. Mas a palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje que você sim é capaz de ser comissionado por Cristo para levar o reino de Deus para outras pessoas. Olha para quem está do teu lado e fala para ele: você pode. Fale para ele, irmão. Fale com fé, não fale baixinho, cansado. Fale: irmão, você pode levar o reino de Deus para outra pessoa. Você pode, irmão. Agora diga para ele: você só precisa de um donzinho só. Fale para ele. Só um. Precisa mais. Só um. Só precisa de um. É o que a palavra de Deus aqui está dizendo para mim e para você. Só precisa de um, irmão. Só, não precisa mais não. Não precisa mais não. Você ser um crente pentecostal, irmão, você tem uma vantagem muito grande no mundo espiritual. Porque você crê em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a partir do momento que você crê, Jesus disse que você vai ver. Você vai ver o céu aberto, irmão. Você vai ver os anjos do Senhor descendo, indo para lá, indo para cá. Você vai ver o anjo descendo com uma espada de fogo, irmão, e cortando o demônio. É só você crer. Você só precisa acreditar. Você não precisa ser um santo. Não precisa. Se você parar para pensar que junto comigo, o Espírito Santo está me trazendo um discernimento aqui. Quando isto aqui aconteceu, irmão, nós estamos falando aqui do Pedro. Quem lembra de quem era o Pedro? Sabe o Pedro que a boca dele, o diabo usava a boca dele? Satanás, eu te repreendo, para trás de mim, diabo. Não foi assim que Jesus falou dele? É desse cara aqui que nós estamos falando. Não estamos falando do Pedro transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que a sombra dele curava. Não estamos falando desse cara ainda. Nós estamos falando do início do processo de conversão e transformação de homens de Deus. Nós estamos falando de Judas, irmão, que traiu Jesus por causa do dinheiro. Nós estamos falando de Judas. Judas orava e expulsava demônio, orava, irmão, e as pessoas eram curadas. Não ache que Judas era um José Ruela qualquer, não. Ele não era, irmão. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Não acha você que ele era um José Ruela. Não era, não. Você está enganado. Não era, irmão. Ele era um homem usado por Deus, que tinha dons do Espírito Santo de Deus. Aleluia. No entanto, ainda não era convertido, transformado, porque a transformação vem com o tempo. Ninguém se transforma do dia para a noite, irmão. Quantas pessoas hoje que não trabalham para Jesus, porque não se sentem capazes de fazer aquilo que o Senhor está falando, por causa dos dogmas das pessoas, por causa dos preconceitos que as pessoas têm, porque ensinam nas outras igrejas que enquanto você não for isso, você não pode ser aquilo. E a Bíblia hoje está dizendo que isso é mentira. É mentira, irmão. Eu aprendi na minha igreja de onde eu vim. Uma vez eu estava numa reunião e o irmão, professor de teologia da minha igreja, afirmou
que enquanto você não for batizado com o Espírito Santo em falar em língua, Jesus não te usa. 25 anos de evangelho. Eu falei, irmão, você está errado. Você está errado o que você está falando. Presbítero irmão Fábio, hoje ele já é pastor aqui na Assembleia de Deus em São José dos Pinhais. Meu amigo ele, querido, Fábio Mariano, para ser mais preciso. Professor do, como é que a gente chama? O curso que a Assembleia de Deus faz, BADEP. Um dos. Ele era lá do Auer, agora está em São José dos Pinhais. Como assim, irmão Santo? Não pode. Se a pessoa não recebeu o batismo com o Espírito Santo, não fala em línguas. Eu falei para ele assim, eu nunca falei em língua estranha na minha vida. Naquele tempo, eu era um obreirinho, irmão, assim, ó, chulezinho. Falei, eu nunca falei em língua estranha, irmão. Ele ficou vermelho. Como assim, irmão Santo? Falei, nunca falei. Não recebi esse dom ainda. Não, eu disse não. Estou buscando, mas ainda não recebi. Mas não pode. Aí levantou o irmão Tavares, presbítero, 25 anos já de ministério, conhecedor da Bíblia, e disse, irmão Sandro, então você é o contraditório do que todo mundo fala que é a verdade aqui. E a gente brincando, claro, e eu comecei a rir, eu falei, eu acho que sou. Eles dizem porque eles ensinam e eu aprendi, eu já sou presbítero, já dirigi igreja em São Paulo, dirigi igreja em Curitiba, estou aqui há tantos anos, ele já está no Senhor, para a glória de Deus, um amigo muito querido meu, de idade. Ele disse, eu aprendi que um homem que não fala em língua estranha, Deus não usa. Eu aprendi que um homem que anda com coisas do mundo, como andar de bermuda, usar camisa de futebol, contar piada, e você faz tudo isso, o Espírito Santo não pode usar. No entanto, eu sei que quando tem alguém doente da nossa igreja, você ora e Jesus cura. Você é o contraditório. Eu fico às vezes até enciumado, ele diz. É um testemunho da minha vida, é isso para vocês. Porque às vezes as pessoas vêm pedir para mim orar, eu oro e Jesus não cura. E aí eu vejo a pessoa no final do culto procurando você lá no cantinho, você ora e Jesus cura. Como é que pode? Isso se chama comissionamento, irmão. Aquele que é chamado por Cristo para fazer a sua obra, quando é chamado, recebe de Deus inicialmente a unção necessária e suficiente para fazer aquilo que Deus te chamou. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que é assim. O apóstolo Paulo disse que o Senhor não chama os capacitados, mas Ele capacita todos aqueles a quem Ele chama. Isso é Bíblia, irmão. E você tem capacidade sim de ser usado por Deus. Você tem capacidade sim de ter um dom de cura na sua vida. De orar por alguém que está doente, de orar por alguém que está com dor e esta pessoa ser curada, sim, você pode fazer isso. Você pode. E quem está dizendo isso é a Bíblia. É a Bíblia. E eu também estou falando, porque está escrito, estou dizendo. Mas então por que eu não sou usado, pastor? Porque você não quer. Porque se você quisesse, você seria. Sabia? Se você quisesse, você seria. O apóstolo Paulo diz que eu e você devemos buscar de Deus os melhores dons, e Ele vai dar. Você pode escolher o dom da profecia, você pode escolher o dom da revelação, você pode escolher o dom de curar as pessoas. Qualquer um. Qualquer um, irmão. E Deus pode lhe dar. Por que Ele pode lhe dar, irmão? Porque Ele é Deus e Ele faz o que Ele quer. E quando Ele te chamou para fazer a obra de Deus, Ele já tinha de antemão um projeto na sua vida. De antemão Ele já tinha um projeto na sua vida. E eu e você muitas vezes atrasamos isso. Quando nós não nos levantamos e não cremos. Ontem de noite, quando a gente estava orando no monte, e digo para vocês que estava frio pra caramba e até chovendo, a gente desceu de lá, já era meia-noite e bolinha, não é? Foi uma noite especial ontem. Deus estava falando comigo sobre isso. E Ele disse para mim que Ele se entristece, que o seu coração fica triste quando alguém não crê naquilo que Ele fala.
quando ele comissiona, quando ele faz uma promessa, quando ele lança uma palavra profética sobre aquela pessoa e aquela profecia começa a demorar para acontecer e então a pessoa começa a duvidar. E aí quando ela ora, ela diz assim: ah, Senhor, eu não sei mais se esse negócio vai acontecer, mas eu sei que se for da tua vontade, vai. Se não for, não vai. Deus disse para mim: eu me entristeço quando as pessoas falam isso, porque isso é uma atitude clara de quem não tem fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer ver a tua vida mudada, irmão, você precisa começar a acreditar nas coisas que os teus olhos não conseguem enxergar. Quantas pessoas vivem aí fora, mas eles só creem no que eles veem. Eles só acreditam naquilo que eles podem pegar. Antes disso, eles não conseguem acreditar. Eles não conseguem enxergar com a sua fé. Eles não conseguem olhar, irmão, com o Espírito de Deus. Eles não conseguem crer em algo que é impossível. Mas a nossa fé diz que o Senhor é capaz de reverter uma situação fazendo algo impossível. A Bíblia diz isso. Mas para que eu e você possamos receber aquilo que Deus tem para nos dar, primeiro nós precisamos crer. Primeiro a gente precisa crer. Se você não crer, vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, por favor, Lolita, capítulo 7, versículo 28, 29 e 30. Eu quero que você entenda hoje uma coisa que você precisa compreender para fazer a obra de Deus. Isso aqui é um empecilho para muita gente. Muita gente. 29, por favor. Muita gente põe as coisas que tem como empecilho para fazer a obra de Deus. Sabia? Empecilho. Ah, eu não posso por causa da minha mulher. Ah, eu não posso por causa do meu marido. Ah, pastor, eu não posso porque eu trabalho muito, eu estou cansado. Ah, eu não posso porque eu tenho que carpir o meu quintal. Ah, eu não posso por causa disso. Ah, eu não posso por causa daquilo. Você impede a ação de Deus na tua vida. Quantas vezes você vem na igreja e pede para Deus: Jesus, me usa, eu quero fazer a tua obra. E quando Deus te chama, você fala que não pode. Você não tem tempo. É 1 Coríntios 7, 29. Você não tem tempo. Você está cansado porque você trabalhou o dia inteiro. São as desculpas que nós damos. Eu também dou esse tipo de desculpa às vezes. Eu chamo de miguezinho, né? Dá uns miguezinhos. Não é? Mas para Deus, irmão, continua sendo um miguezinho. Aleluia. Olha o que está escrito aqui. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que é se abrevia? O tempo está se acabando. Presta atenção no que eu vou te falar agora, que isso vai ser forte para a sua vida. Pelo que, doravante, os que têm mulher sejam como se não a tivessem. E os que choram, como se não chorassem. Os que folgam, como se não folgassem. Os que compram, como se não possuíssem. Os que usam deste mundo, como se dele não usassem em absoluto. Porque a aparência desse mundo passa. Os que têm mulher, procedam como se não tivessem. O que essa palavra está falando para mim e para você? Para de dar desculpa para Deus, irmão. Para de dar desculpa para Deus. Deus, irmão, já está cansado de ouvir a desculpa de vocês. E as minhas também.
Por quê, pastor? Porque o tempo está acabando, Jesus está voltando. E tem um monte de gente aí que você já poderia ter ganho para Jesus. Você poderia. Aí você não ganha, porque está frio. Está frio, pastor. Como é que eu vou na igreja se está frio? Hã? Mas quando a gente era do mundo, irmão, a gente ficava de cueca, pelado, dançando carnaval a noite inteira no frio e ninguém reclamava. Não é? O pastor está mentindo, você pode me repreender, irmão. Bebi igual um cavalo, dormia a noite inteira no frio, acordava no outro dia e ia embora, irmão, não queria nem saber. Acordava pintado, batom na boca, rebocado. Não é assim? Nem sabia de onde que aquilo estava, tanto que tinha tomado. Ia para casa, dormia, no outro dia, festa de novo. Não era? Quantos dias que é de carnaval? 6, eu nem lembro, 5. Começa na quarta-feira já, né? Quinta, sexta, sábado, domingo, 7 dias quase. Pra quem gosta da carraspana, né? 7 dias. Quantos de nós, quando estavam no mundo, passavam um período desse inteiro na esbórnia? E não tinha frio, não tinha chuva, não estava cansado, acordava no outro dia 8 horas da manhã e estava na empresa trabalhando. Não é? Mas hoje, para fazer as coisas para Jesus, irmão, nós estamos cansados. Nós estamos com frio, tá frio. E Jesus sabe. Como eu escuto isso? Jesus conhece meu coração, irmão. Quero te falar, conhece mesmo. Ele conhece. Ele sabe que você está negligenciando o que Deus te deu. Ele sabe, irmão. Porque você vem para a igreja e começa a buscar, começa a pedir. Ah, Jesus me usa. Ah, Jesus, eu quero unção. Ah, Jesus, eu quero poder. Aí Jesus te chama, você está dormindo. Fui para o monte das cobertas. Não é assim? Não é, irmão? Se o pastor está mentindo, você pode repreender aí o nome de Jesus, que eu já caio duro aqui. Né? Hã? Porque é fácil, irmão, ficar no conforto da nossa casa apontando o dedo para os outros. Isso é fácil. Ah, não dá certo porque o fulano não fez. Ah, não vai porque o pastor não foi. Ah, Senhor, manda teu anjo lá, irmão. Quem tem que ir é você. Não é o anjo. O anjo pode descer para ter um papo, bater um papo com você. Se não vacilar, pode acontecer. Hã? Então, os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Eu pergunto para você, irmão. Pergunto para você. Se você, cada um de vocês, tivesse orando por um doente a cada semana, quantas pessoas a menos nós teríamos no posto de saúde da nossa cidade? Quanto que o SUS estava economizando? Uma vez nós fomos para Campo Mourão, tinha um irmão que falava Campo de Mourão, um bairro lá, que eu não sei o nome daquele mistério, porque aquilo é só graça, né? Calor infernal naquele lugar, só Jesus, quase morri lá uma semana, né? Fiquei na casa de uma irmã. Irmão, a Shirley está aqui, ó, para confirmar para vocês. Eu levantava às 8h30, 8 horas da manhã, dormindo. Quem me conhece sabe que meu cérebro só funciona depois do meio-dia, né? Dormindo ainda assim, o cheiro do café indo pelo rumo, mais ou menos. Quando eu chegava na cozinha, olhava para a porta da cozinha, assim, tinha uma fila, irmão, lá para fora, me esperando para orar. 15, 20 pessoas, tudo doente, irmão, esperando sentadinho assim, ó. Não é, tio? Fila, todos os dias que eu fiquei lá. Eu olhava assim e dizia, Jesus, só a tua graça. Hoje o trem vai ser doido. Começou cedo. Tomava um cafezinho, irmão. Ia lá para fora orar pelos irmãos. E Jesus ia curando um a um. Um a um. Curava todo mundo. Quando era mais ou menos 11 horas, acabava o mistério. Os irmãos iam embora, entrava para dentro, já estava com fome, né? Batia um rango, bem legal. Depois do almoço nós saía fazer visita naquele bairro, irmão. Fazendo isso aqui, ó.
fazendo visita naquele bairro. Aí a gente passou na frente de uma casa, era tudo rua de terra com cerca de arame farpado. Sabe aquelas cerca de 3 arames, assim, só para dizer que tem? Povo muito pobre, irmãos. Muito pé de manga, pé de jabuticaba. Aí a gente passou na frente de uma chácara, assim, eu acredito que devia ter uns 50, assim, por 70, mais ou menos, o terreno, bem grandão, cheio de pé de jabuticaba, irmão. Pensa no jabuticabeira lotada de jabuticaba, assim. Lotada, comi tanta jabuticaba que eu cheguei quase a passar mal, vocês não tem noção. Passamos na frente da casa, olhei aquele jabuticabal assim, eu falei, Jesus, que mistério, papai. Já batemos palma, irmão, na casa da irmã. Oh, saiu pra fora, Pai do Senhor, irmã. Oh, aleluia, é Deus que te enviou, irmão. Vai ouvindo aí, irmã, que o mistério vai ser forte. Eu disse, irmã, quem é o senhor? Disse, sou pastor lá de Curitiba, tô andando aí orando pelos irmãos. A irmã tá precisando de oração na sua casa, tô. Senhor, por favor. Nós entramos. Uma filha dela, um retardo mental, conversando com a gente, mas conversava bem, tinha um pequeno defeito. E a gente escutava um barulho, irmão, enquanto estava conversando. Sabe aquele terreiro bonito, assim, de cafezal, bem retinho, né? Cheio de folha de seca de jabuticaba. Aí você imagina alguém correndo bem rápido, fazendo assim, ó, tic, 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 naquelas folhas. E a gente conversando, eu escutava aquela pessoa passar correndo, assim, de um lado pro outro. Correu para lá de novo. Eu fiquei olhando. Mas fiquei com vergonha de perguntar pra irmã, né? Eu falei, sim, irmã, posso pegar umas jabuticaba? O pé do lado. Ela falou, ô, pastor, come aí já, né? Fui arrancando ali, comendo jabuticaba, jogando na casa. Conversando com a irmã, né? Na sombra, tava gostoso. Eu falei, irmã, eu preciso perguntar uma coisa pra senhora. Ela falou, fala, pastor, quem é esse cara que tá correndo aí? Terceira vez que eu tô vendo ele passar correndo pra lá. Ela disse, é meu filho, pastor. Eu falei, já faz muitos anos que ele faz isso. Ele é endemoniado, pastor. Ele fica trancado no quarto escuro. Já vem um monte de pastor aqui, mas não consegue pegar ele. Ele é muito ligeiro. Daí ele corre pra lá e pra cá. E é um trecho comprido, meu. Eu falei, eu chupando de jabuticaba, né? Falei, irmã? Mas pensa numas bichonas caprichadas. Eu falei, irmã? Ela falou, Eu falei, então vou mostrar pra senhora como é que o povo trabalha do lugar onde eu vim. Ela falou, como é que é? Eu disse, ô demônio que tá pegando esse cara, em nome de Jesus eu te mando, traz ele aqui agora. E o cara veio correndo lá, tum, na minha frente assim, de pezinho. Pensa num anão. Já imaginou? Quem conhece o Arnold Schwarzenegger? O cara que fazia o Exterminador do Futuro, Conan o Bárbaro, sabe aquele cara grandão? Anão. Verdade, irmão. Desse tamanho assim, ó. Anão. Mas pensa num homem enorme de forte. Bom, Fred, tinha 1,43 m, acho. Sim, um toco de gente. Mais forte, parecia uma tora o homem. Um saco de batata. Se tivesse que pegar ele, sem chance, irmão. Sem chance. E eu repreendi aquele demônio, mandei ele vir. Ele veio correndo do jeito que ele corria, parou na minha frente de pé. Tá aqui a Chile que é testemunha. Tinha mais umas 30 pessoas que estavam lá, que viram isso. Falei, como é que é teu nome, demônio, que tá usando esse moço aí? Ele falou, um Exu, que eu não lembro mais o nome dele. Falei, faz quanto tempo que você tá na vida dele? Ele falou quantos anos fazia. Eu falei pro demônio assim, você sabe com quem você tá conversando? E eu de bermudona, chinelo de dedo, como vocês me conhecem. Falei, você sabe com quem você tá falando? Ele disse, sei. Eu falei, como é que vai ser o nosso trato? Você vai sair na boa ou eu vou ter que apelar? Ele disse, não, eu vou sair na boa. Eu falei, que bom, pus a mão e disse, sai, em nome de Jesus. Puf, eu duro. Levantou, irmão, sarado. Outra pessoa, irmão. Me abraçou, chorou. Anos que estava endemoniado, irmão. E eu pergunto pra você, quantas igrejas tinha lá naquele bairro? Quantas? Muitas igrejas. Todas tradicionais, das antigonas. As irmãs Caçaiona,
Os irmãos de ternão olhavam para mim de barba e de bermuda e falavam: quem que é esse endemoniado que está andando aí? Hã? Quem é esse endemoniado? E eu ia andando, irmão, de casa em casa, e Jesus ia fazendo milagre. Cheguei na casa de um casal que convidou a gente para tomar café, porque no interior é bênção, né? Preciso ir mais para lá, o troço é doido lá, irmão. O irmão já foi lá no moinho fazer um caldo de cana, cortou cana, já foi fazendo uma garada. E a irmã disse: meu Deus, vamos fazer um bolo. E foi pegando um troço e poc, batendo aquilo ali. Já foi bater um bolo de milho, né? Para passar no forno. Tava com o forno lá, fazendo aquele mistério todo, nós conversando, falando de Jesus, das grandezas que Jesus faz na vida das pessoas, das grandezas que Jesus pode fazer na sua vida. E a irmã fazendo o bolo aqui, eu conversava com ela, ela não me olhava, irmão. Eu falei: uma coisa estranha com essa irmã. E chamava ela, ela não me olhava. Daí o irmão veio lá de fora e falou: ah, pastor, ela é surda. Falei pra ele, logo vi que tinha alguma coisa estranha. Você tem que bater nela, e quando ela olha pra você, ela entende o que você tá falando. Se você ficar falando assim, ela não escuta. Falei: meu Deus, levantei a mão pro céu, irmão, e comecei a glorificar a Deus. Ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu. Minha irmã lá batendo bolo, irmão, com o maior carinho, vocês não têm noção. No outro dia fui almoçar na casa deles, fizeram galinha caipira, acho, né? Galinha caipira com polenta branca, né? Do jeito que eu gosto ainda, né? Hã? Eu falei pra ela: irmã, você não escuta? Ela olhou pra mim nos meus olhos e fez com a cabeça assim e falou: não. Mas com o esquerdo eu escuto um pouquinho só. Mas com o direito eu não escuto nada. Eu tive uma doença que eu esqueci agora qual é o nome, que deixa a pessoa surda, não lembro, meningite, acho, não sei o que é. Não sei qual é, ficou surda. Eu falei pra ela assim: mas você fazendo um bolo tão gostoso desse, você não pode ser surda, irmão. Você tem que ouvir. Como é que as pessoas vão dizer pra você que esse bolo é bom? E ela começou a chorar. E quando ela chorou, eu vi que ela tinha fé para ser curada. Eu disse: você crê que Jesus pode curar você? Ela disse: creio. Eu cuspi na mão assim, ó. Cuspi na minha mão. Peguei o meu guspo da minha boca, cuspi na minha mão e enfiei no ouvido dela assim, ó. Guspo. Nojento, né? Assim, ó. Eu fiquei fazendo assim. Peguei no outro ouvido, enfiei aqui também. Cuspi bem cuspidinho. E disse assim: Senhor, assim como a minha saliva, que representa a minha boca e a minha fala, entraram no ouvido dessa mulher, que a minha voz agora entre no seu ouvido em nome de Jesus. E bati na cabeça dela e disse: abre! E a mulher foi curada na hora, irmão. Na hora. Na hora. Foi um estrondo naquele lugar. Vocês não têm noção. O primeiro dia que nós fomos lá, Jesus fez um monte de milagre. O primeiro dia. Passada a tarde, a gente saiu de carro, fomos fazer uma visita num outro lugar. Quando a gente voltou para a casa da irmã que a gente estava lá, era mais ou menos umas 9 horas da noite. Irmão, diante de Deus, tinha umas 40 pessoas na casa me esperando. Um barulho na casa, um barulho. Parecia que tinha uma festa punk. Vocês não têm noção. A palavra que eu queria usar é outra, mas não posso porque é pejorativo, né? Pensa no barulhão que estava naquele lugar. Som ligado, todo o volume. Mas olhando, falando: nossa, lugar que não tem iluminação na rua, né? Aquelas luzes dentro de casa, aquela coisa, a dona da casa estava com a gente. Meu Deus, assaltaram a casa, tá cheio de ladrão aí. Nós chegamos lá, o som ligado num hino forte, um irmão pregando na sala. Vocês têm noção? A gente nunca viu, nem eles nunca viram. O cara tava passando na rua, disse que Deus mandou ele entrar lá, tava cheio de gente, tava me esperando para orar. Chegamos lá, um culto, irmão, penteca, rolando altos mistérios, língua estranha, os irmãos caindo arrebatados, um fogo, uma coisa tremenda. No quintal, gente correndo, fazendo aviãozinho na grama, uma loucura aquilo. Eu entrei assim e falei: Jesus amado, que mistério, irmão, vocês não têm noção.
Eu contando para vocês, acho que vocês não conseguem ter dimensão do que aconteceu naquele lugar. E eu entrei ali naquele lugar e os irmãos já começaram a glorificar Deus, né? Foi uma glória. E aí tinha ali algumas pessoas doentes. E a gente, né, começamos a conversar. O irmão encerrou o culto, a palavra, o pastor já chegou, agora vamos encerrar aqui o nosso culto, da glória a Deus. Aí fizeram aquela filona assim, né, enorme, o pastor orar. E eu falei, gente, não vou orar por você porque é muita gente. Aí vamos fazer diferente. Eu vou orar, Deus vai mandar um anjo do céu e ele vai trazer um colchão de fogo. E ele vai pôr aqui nessa sala. Toda a sala aqui vai ficar com um colchão de fogo. E quem entrar aqui, se tiver doente, vai ser curado. Se quiser ser batizado com o Espírito Santo, é por isso que você veio, Jesus vai te batizar. E se você estiver endemoniado, o diabo vai sair. E pode entrar todo mundo que já está aqui, irmãos. Os irmãos pisavam na sala, caía para dentro. Gente sendo batizada com o Espírito Santo. Gente sendo curada. Demônio, irmão, caindo por terra. Pessoa rastejando assim, ó, igual cobra. E saía, liberta. Foi até quase 1h30 da manhã o babado. Para resumir, quase 1h30 da manhã. Todo mundo podre de cansado. Imagina como que a gente estava cansado, né? Fomos dormir. O outro dia, aquele cheiro de café, 8 horas da manhã. Meu Deus, nada como um bom cheiro de café, né? É uma benção. Já acordava morrendo de fome, levantando, indo para a cozinha, ainda o cérebro começando a né? Batendo ali para ver se pegava no tranco ainda. Olhava na porta da cozinha. Pensa na fila, irmãos. Pensa na fila. Tinha mais de 40, mas é muita gente. Tudo debaixo da mangueira, esperando a sombra, um monte de manga, de pé de manga. O povo esperando. E assim foram os 6 ou 7 dias. Eu não me lembro quanto tempo a gente ficou lá, para ser bem honesto para vocês, eu não lembro. Já faz bastante tempo, foi no primeiro ano da nossa igreja que isso aconteceu. Em março, eu acho. Abril, não me lembro muito bem. E eu me lembro que quando eu vim, a irmã ligou para mim. O povo onde eu estava era um povo da Assembleia de Deus. E ligou para mim e disse, pastor do céu. Disse que é, irmã. Ela disse segunda, era um feriadão assim, tipo quarta, quinta, sexta, coisa assim. Ela disse segunda-feira ela trabalhava no postinho. Eu fui no postinho, quando eu cheguei lá não tinha ninguém. Ninguém no postinho. Na fila de madrugada. Ninguém. Eu disse, capaz, irmã. Ela falou, eu entrei lá para dentro, começamos a conversar com os irmãos e estava todo mundo aterrado, porque ninguém sabia, que é um posto lotado de gente todo dia. E não tinha ninguém no posto da nossa vila. Eu falei, irmã, Aí eu comecei a contar para os irmãos, enfermeiro, para o médico, sentamos tudo na cozinha, eu comecei a contar o que aconteceu no final de semana. E aí o povo que é tudo crente começou a chorar por causa do poder de Deus. Ela disse que o primeiro doente apareceu só na sexta-feira. Passaram a semana inteira sem trabalhar no posto de saúde, irmão. Não tinha ninguém para atender, porque todos os doentes daquela vila foram curados para a glória de Deus. Ser enviado de Cristo, irmão, é você poder fazer a obra de Deus da maneira que Deus colocou dentro do seu coração. Ser enviado de Cristo, irmão, é você dar para as pessoas aquilo que você tem dentro do teu coração e dentro da tua alma. Levar o reino dos céus para a vida das pessoas era levar a cura para as pessoas que estavam doentes, irmãos. Era levar a libertação para as pessoas que estavam endemoniadas. Era trazer uma esperança de salvação para alguém que não tinha esperança nenhuma. Para tantas pessoas que não tinham mais esperança. Porque ninguém se levantava para fazer aquilo que Deus mandou fazer, irmão. Muitas pessoas sentam-se no banco da igreja se preocupando só com a sua salvação, irmão, e não faz mais nada. E as pessoas lá fora estão doentes, endemoniadas, estão morrendo e Jesus está esperando. Porque nós lemos aqui que o tempo está se acabando, irmão. O tempo está se acabando. Preste bem atenção no que o pastor está dizendo para você. Eu queria lembrar você, irmão, que Jesus pode voltar ainda hoje.
Porque a Bíblia diz que ele vai vir à noite como um ladrão. E pode ser nessa noite. E pode ser nessa noite. E se eu perguntasse para você, mas eu não vou perguntar, você crê, irmão, que Jesus pode voltar hoje? Volta no capítulo 9, Lorraine, de Lucas, e coloca o versículo 60 para nós, por favor. Olha o que está escrito aqui, irmão. O nosso irmão escreveu. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar. Bem atenção no que eu vou falar para você agora, porque isso é muito importante. Muito importante. Isso aqui vai implicar na tua salvação. A tua, não é na dos outros. Quero que você preste bem atenção no que eu vou dizer para você. O Senhor frisou isso muito bem para mim hoje. Replicou-lhe Jesus, disse-lhe Jesus: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Veja que o verbo está conjugado no imperativo. Por quê? Porque Jesus está te dando uma ordem. Ele não está perguntando se você quer, se você está afim, se você tem tempo, se a tua esposa deixa, se teu marido deixa. Ele não está perguntando isso para você. Ele está dizendo: deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Não se meta com os mortos. Para, irmão, de trazer complicação para a sua vida. Para de arrumar confusão para a sua vida. Buscando, irmão, os mortos, cuidando dos mortos. Quem são os mortos, irmãos? São aqueles que não são de Jesus e estão embarreirando a sua vida. Não faz a obra de Deus e não deixa você fazer. Não faz e não quer que você faça, porque se incomoda, porque não está bom, porque está atrasado, porque olha que horas são. Ou você acorda e se levanta e começa a fazer o que Deus está te chamando para fazer, irmão. Ou você pode ser surpreendido perdendo a tua salvação. Surpreendido. E a Bíblia diz que vai ter dois deitados numa cama. Não é assim que a Bíblia diz? Um vai subir e o outro vai ficar. Mas espera aí, se os dois estavam deitados na cama, não era marido e mulher? Sim ou não, irmãos? Eu pergunto para você: você vai salvar seu marido? Você vai salvar sua esposa? Por quê? Porque a salvação é individual. E lá no céu você não vai poder falar: Jesus, eu não fui porque o meu marido não deixou, a culpa é dele. Aqui, ó, o que a Bíblia está falando para você. Essa desculpa não é aceita no céu, não. Aliás, no céu não vai haver desculpa, né? Porque quem dá desculpa não vai para o céu. Não vai nem passar perto, irmão, do céu. Quem dá desculpa não vai. A não ser que se converta, que mude, que seja transformado e então possa, segundo a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Porque alguém tem que fazer. E se um não faz, o outro tem que fazer. Agora, se aquele não pode, então o outro tem que fazer. Porque alguém tem que fazer a obra de Deus na sua casa, irmão. Alguém tem que fazer. Será que nós já não estamos cansados de apanhar tanto do mundo, da vida, de Satanás, das dificuldades que eu e você temos na nossa vida? Será, irmão? Que nós vamos viver uma vida até o final apanhando e não vamos obedecer? Não vamos fazer a vontade de Deus? Se a palavra de Deus diz que o céu vai ser tomado por esforço, e ela diz, e aqueles que não se esforçam, irmão, vão para onde? Você já pensou, irmão? Você já pensou? Se a palavra de Deus dissesse que nós iríamos para o céu, desde que você fizesse nada, você ia para o céu? Mas a Bíblia diz que fé sem obras é morta. E que se você não tiver as tuas obras para apresentar diante de Deus, a tua fé morreu.
Ah, pastor, mas eu estou aqui na minha casa orando, eu tenho Jesus. Irmão, tem uma novidade para te contar, você não tem. Não tem, porque quem é de Deus faz a obra de Deus. Quem é de Deus se esforça, se empenha, irmão, para fazer a vontade do Senhor, para que Deus fique feliz com ele. Ontem, quando eu estava orando, irmão, Deus falou um monte de coisa para mim sobre isso. E talvez até por isso tenha me dado essa palavra para trazer. A respeito de cuidado, a respeito de evangelismo, a respeito de oração. Ontem foi o 10º dia da nossa campanha de oração. 10 dias. E chega uma hora, irmão, que você não tem o que orar mais. Sabia? Não tem mais assunto, irmão. Você já orou tanto que você não tem mais assunto. A não ser que você repita o que você orou antes. Porque 10 dias orando, de madrugada, de noite, de manhã, é dia pra caramba. Já orei por todo mundo da igreja 2, 3 vezes, pela empresa, pelo trabalho, pelos dizimistas, por tudo, irmão, pelas crianças, por tudo que vocês imaginam. Pelas famílias, por tudo, acabou o assunto. Acabou, não tem mais assunto para orar. Não tem mais. E eu estava conversando com o Senhor ontem e o Senhor falando para mim, filho, ainda há coisas para que se orar. Eu disse, mas então me diz, Jesus, eu tenho que orar pelo quê? O Senhor fala, agora você vai começar a orar pelas pessoas que eu vou te dar para você ganhar para mim. Você vai começar a orar para aqueles que ainda você não conhece. Você vai começar a interceder por aqueles que você ainda não está pregando para eles. Para esses que você vai pegar. Aí Deus me deu um sonho, irmãos. Eu estava na beirada de um rio pescando e eu tinha um tambor bem grande, azul, cheio de água, e o peixe que eu pegava eu jogava no tambor, pescando no rio. Eu comecei a pegar uns bagrinhos assim, ó, desse tamanho. Sabe aquele que espinha teu dedo? Você sabe qual é, né? Mandi, né, que a gente fala, né? Mandizinho, fica roncando. E eu pegava aquilo no anzol, irmão, e jogava no meu tanquinho. E só pegava pequenininho, pegava de novo e jogava no meu tanquinho. E fui pegando os peixinhos, irmão. E os irmãos com uns anzolzão enorme do lado, tentando pescar e não pegava nada. E eu com o pequenininho ali, ó, fofando, irmão, de tanto pegar. E os irmãos olhavam pra mim e diziam, nossa, pastor, agora você tá pegando tudo quanto é bagrinho? Eu disse, tô. Porque os bagrinhos também são de Jesus. E pastor não vive só de peixe grande, vive também de peixe pequeno. E tudo que Jesus me dá eu quero. Eu falei, não sou isso. Depois, quando eu estava orando, o Senhor falou para mim. Ele disse, vou começar a mandar os bagrinhos agora. Vou começar a mandar os bagrinhos. No reino espiritual, a Bíblia diz que o reino de Deus é como uma grande pescaria. Se estende uma rede, se passa a rede e se pega peixes de todos os tamanhos. Guarda-se os bons e os ruins se deita fora. É assim que a Bíblia diz. Evangelho de Mateus. E o Senhor estava falando para mim que os pequenininhos ninguém quer mais, irmão. Ninguém quer. Ninguém quer mais os pobres dentro da igreja. Porque pobre só dá despesa. Pobre não traz dízimo. Pobre não dá oferta. Pobre não pode fazer campanha do envelope. Pode? Sim ou não? Por quê? Porque ele não tem grana, irmão. Daí não dá lucro. Os irmãos não querem. Se dentro das igrejas já está todo mundo brigando que o pastor só visita quem tem grana, quem tem mais ou menos ele não vai, imagina quem não tem. Tem que comprar comida, tem que ajudar com remédio, tem que fazer, né, mutirão para arrumar a casa. Chove, cai, tem que ir lá. Ninguém quer, irmão. O Senhor estava falando para mim isso essa semana. Ele tem falado comigo isso. Tem falado, irmãos. E o Senhor falou para mim a respeito de umas pessoas que Ele me mostrou numa visão semana passada. E me deu um direcionamento com relação a essas pessoas. E eu fui e fiz exatamente como Jesus me mandou. Melhor que eu pude. E o Senhor falou para mim assim, Ele disse, estou muito feliz com o que você fez e com a maneira que você tratou os meus filhos. Por isso agora eu vou começar a mandar um monte para você. Para você cuidar, porque você cuida bem. Eu disse, Jesus, tudo que você mandar,
eu quero. Não vou ficar rejeitando ninguém, nem na minha igreja, nem no meu ministério. Não vou rejeitar. Se tiver que orar, eu vou orar. Se tiver que fazer o que fizer, eu vou fazer. Ele disse: as igrejas não querem mais essas pessoas. Não quer mais, ninguém vai correr atrás. Ninguém vai lá convidar eles para ir na igreja. Não vai, irmão. Porque tá frio. Tá todo mundo encurujado, escondido dentro da sua casa. Não é assim? Mas a Bíblia diz que um certo homem plantou uma lavoura, irmão, e colheu muito. Então ele foi e destruiu todos os seus celeiros que eram pequenos. E a Bíblia diz que ele construiu um celeiro enorme. E aquela super colheita que ele fez abarrotou o seu celeiro. Aí, irmão, a Bíblia diz que ele veio e disse: agora vou descansar, que meu celeiro tá balurdo, tá cheio, e eu vou dormir. Aí a Bíblia diz que o Senhor vem e diz: louco é esse homem, porque o Senhor pode voltar nessa noite e você vai ter que prestar contas das que estão fora. É minha e sua obrigação fazer a obra de Deus. É minha e sua obrigação pregar a palavra de Deus. Veja o que está escrito no versículo 3: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem sacolas de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem leveis 2 túnicas. Versículo 4: na casa em que entrardes, ali permanecei até sairdes daquela cidade. Quanto à cidade que não vos receber, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra ela. É um costume judeu. Você não sabe, você vai aprender. Significa: estamos de relações cortadas. Não quero mais saber de você. Há uma terminologia dizendo que é um pedido explícito para que as pessoas se arrependam imediatamente do seu pecado. Quando os apóstolos de Deus entravam numa casa para falar de Jesus e as pessoas não queriam Jesus, e preste bem atenção nisso, porque nem todo mundo vai querer Jesus. Tem muita gente que não quer. Tem agora até um outro Messias, se chama Cacoa Felipe. Não sabe, saiba, digite na internet, você vai ver. Já é até meu amigo no Facebook, tô chique no último, né? Mandou um convite no Facebook para mim, de Luanda, na África, que diz ser o novo Messias. E ele agora é o intercessor entre o homem e Deus, é ele. Você tem que orar para ele, que ele ora para você diante de Deus. E Jesus já passou, passado, pretérito, imperfeito. Bruta do negão, usa uma camisa colorida, já tem um monte de gente correndo atrás dele, já tem apóstolo em Goiânia, apóstolo em Fortaleza dele. É, irmão, eu e o pastor Renato fizemos ele ficar na carne, irmão. Vocês conhecem, né, o pastor Renato, meu amigo do Facebook, sempre está comentando as coisas comigo. Pastor da Igreja Batista Filadélfia, lá do Rio Grande do Norte, um queridão, amigão meu, muito querido. A gente morreu de rir, que o cara mandou me marcou numa publicação dele, falando: eu, Cacoa Felipe, sou o novo mestre, sou o Senhor e Salvador da sua alma, e coisas desse nível. Mandou pra mim, eu olhei aquilo, ri muito a princípio. Depois eu levei a coisa com a seriedade que precisava ter, fomos correr atrás, compartilhei com o meu amigo. E eu falei pra ele assim, pro pastor Renato, falei: rapaz, hoje é meu dia de folga, acho que eu vou bater nesse cara. Ele disse: rapaz, eu também tô de folga, então vamos deixar ele na carne hoje. Nós entramos no Facebook do irmão lá em Luanda e deixamos ele quase louco. Quase louco, mas é uma seita, eles usam outro livro igual aos mormons. Eles falam da Bíblia, mas eles rejeitam a Bíblia. Mas nós infernizamos ele o dia inteiro. O dia inteiro. Mas tem muita gente por aí que também pensa dessa maneira.
E tem outros ídolos, que não é o Cacoa Felipe. Não é o Cacoa Felipe. Tem pessoas que o seu ídolo é a sua esposa. Tem pessoas que o seu ídolo é o seu marido. Tem pessoas que o seu ídolo é o seu trabalho. Tem pessoas que o seu ídolo, irmão, é as coisas que ela tem a fazer. Porque tudo aquilo que é colocado diante ou à frente de Deus na sua vida é idolatria. Tudo aquilo que você coloca e tem mais importância para você do que Deus é o quê? Idolatria. É a Bíblia que diz, não sou eu. E nós precisamos o quê? Vigiar, irmãos. Vigiar. E quando nós vamos então pregar o evangelho para alguém, esta pessoa não aceita. Então nós devemos sacudir o pó, né? Eu que já estou até mais magro, minha calça já está virando, oh, Jesus é bom, né? Glória. Jejum é bom, irmão. Jejum que emagrece. Não deixa que vai cair. Pode tirar que eu já vi que estão me dando recado aqui que é 9h30 já, mas o culto acaba às 10, então relaxa. E sacudir o pó significa arrependa-se. Arrependa-se. Porque Jesus está te dando uma oportunidade e você não quer. Não quer. Nós já vamos acabar. Vamos entrar no último versículo já. Olha o que está escrito no versículo 6. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Agora eu quero chamar a tua atenção para isso. Põe, Lorraine, para mim em 1 João 3:17. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. Quem, pois, tiver bens do mundo e, vendo o seu irmão necessitado, lhe fechar o seu coração, como permanece o amor de Deus nele? Vou explicar. Se você vê alguém tendo necessidade e você tem os bens que aquela pessoa precisa, e você cerrar o seu coração, fechar o teu coração e não ajudar, como é que você diz que o amor de Deus é na sua vida? É forte isso aqui. E eu vou passar para você agora o que o Espírito Santo falou para mim. Como que você pode olhar uma pessoa doente, com uma enfermidade que se você orar ela pode ser curada, você simplesmente olhar e dizer não é problema meu e ir embora, e dizer que é de Jesus? Ficou mais estreito ainda, né? Não ficou? Ficou mais estreito agora, que foi o que o Espírito Santo falou para mim. Qual é o maior bem que você tem na sua vida, senão Jesus? Senão o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus na tua vida, porque você foi comissionado. Jesus te deu poder, Jesus te deu dons, Jesus te capacitou, fez de você um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito, cheio da graça, não é assim? No entanto, quando você vê uma pessoa passando por uma necessidade, você não faz nada. Você não faz nada, irmão. Ou você faz? Você vai lá e compra uma aspirina. Você pergunta quer ir no médico? Eu te levo. Hã? E eu vou perguntar para você, irmão, uma coisa. O que é que você tem na sua vida para dar para alguém? Você tem o que Pedro e João tinham? Hã, irmão? Você tem Jesus na sua vida? Porque Pedro disse, eu não tenho ouro e eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Será, irmão? Eu vou conjecturar agora. Vou conjecturar. Será que muitas vezes eu e você não estamos passando por dificuldades porque nós estamos nos negando a dar para as pessoas o que nós temos?
Será que nós estamos na luta, nós estamos na prova, mas nós não acordamos que enquanto a gente não obedecer o ID de Jesus, a coisa não vai mudar? Que enquanto a gente ficar em casa dormindo, enquanto a gente ficar em casa descansando, irmão, porque está cansado, porque está estressado, porque está com dor na cabeça, ou sei lá onde, não sei, vou dizer outro lugar. E alguém precisa de você, irmão. Precisa de você, e aonde você tem que ir, não sou eu que vou, não. Não sou eu, não. Aonde Deus chamou você, é você que tem que ir, não sou eu. E a pessoa está lá morrendo, esperando, orando a Deus: Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. E o Espírito Santo falando para você: vamos fazer umas visitas. Não posso. Vai no mercado. Tá chovendo. E a pessoa está lá no mercado e está te chamando. Está lá no mercado. Aí você fica com preguiça de ir no mercado. Você não está a fim de andar. Você está a pé. Porque tua bicicleta está estragada. Pode ter um monte de motivo, como a gente já viu aqui dentro da palavra de Deus. Um monte de motivo. Você pode dar desculpa que você quiser, mas nenhuma delas vai ser aceita diante de Deus. Você não faz a obra para mim, você faz a obra para Jesus, não é para mim. Porque quem te deu o fôlego de vida, quem te deu o Espírito Santo de Deus, quem fez você ser um homem ou uma mulher de Deus, foi Deus, não eu. Comigo aqui ninguém tem obrigação nenhuma, a não ser de fazer bolo e me convidar para ir comer, mais nada. Uma jantinha também, né? Que tem gente aqui que não faz bolo, mas faz uma janta bem gostosa. É a única. E eu não estou falando aqui hoje só com os obreiros dessa igreja. Não. Essa palavra aqui é para todo mundo. Sem nenhuma exceção. Todos. Todos, eu e você, temos responsabilidade diante de Deus. Eu e você, irmãos, temos responsabilidade diante do Senhor. E eu vou perguntar para você: se cada um de vocês, um só que está aqui, só um, conseguisse trazer uma pessoa por mês para a igreja, quantas pessoas nós tínhamos na igreja hoje? Só uma, eu estou falando. Em 30 dias. Eu não estou falando de evangelizar todo dia. Eu estou falando de uma vez no mês. Quantas pessoas nós teríamos hoje na igreja? Você já parou para pensar nisso? No final do ano, o tamanho que ia ter que ser a nossa igreja? Você já parou para pensar nisso? E se Jesus voltasse hoje e perguntasse para você: nós estamos, que dia que é hoje? Quem pode me ajudar? 28? 28 de maio, né? 28. A gente já passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. 5 meses do ano de 2014. Eu vou perguntar, você acha que eu não vou, mas eu vou. Quantas almas você ganhou para Jesus nesse ano em 5 meses? 150 dias você teve. 150 dias você teve. Não foi um e não foi 2. Eu estou falando de 150 dias. Irmão? O ano tem 365, eu sei. Mas se você continuar no teu passo, nós vamos chegar em dezembro e nós vamos estar conversando a mesma coisa. Ou não? De que maneira eu e você vamos proceder no restante desse período? De que maneira eu e você vamos acordar amanhã depois de ter ouvido essa palavra? Do mesmo jeito? Fazendo de conta que não escutamos nada e continuando a viver a nossa vida na boa, achando que está tudo bem? Eu tenho uma notícia triste para te dar: não está tudo bem. Não está, porque Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de cada um de vocês. Porque não adianta você estar cheio de fé, irmão, está cheio da graça, mas você não tem obra para Jesus. Não tem obra, irmão. Precisa fazer uma visita no hospital. Pega e liga. O pastor vai, eu vou ligar para ele. Vai você, irmão. Deus deu para você porque você está ligando para mim. Se eu estou em casa dormindo, irmão,
E, o pastor tá lá, hoje ele tá de folga, tá dormindo. É porque eu fiquei, essa madrugada foi nervosa. Tem dias que eu tô acordando 11h30 da manhã, você quer saber? Que eu tô indo dormir 5 horas da manhã. Um dia desses, a gente foi orar no monte. Chegamos em casa, era 00:30, 00:45 eu acho. A galera lá da minha casa já tava dormindo. Eu fiquei assistindo o jornal, sem sono, 1 hora, 2 horas, 2h30 da manhã e sem um pingo de sono, irmão. Frio miserável, eu no sofá. Falei, Jesus, eu não vou nem me atrever a deitar, porque eu já sei que você quer que eu vá orar mais. Eu fui orar, irmão, lá pro meu quarto, pus travesseiro no chão para me ajoelhar, que tava muito frio. E fui orar, irmão. Eu fui até quase 5 horas da manhã orando, conversando com Deus. E cada um dos irmãos tem orado quanto cada dia? Quanto você tem orado a Deus? Quantos minutos por dia você tem orado? Quantas vezes, irmãos, na semana? Eu sei que tem muita gente aqui que ora. Eu sei, eu conheço vocês. Eu sei que tem muita gente aqui que tem horário para levantar, para orar de madrugada, que está jejuando, e isso é uma benção. Mas tem muitos ainda que não estão fazendo nada. E precisa começar a fazer, irmão. Porque Jesus pode voltar amanhã. Jesus pode voltar hoje. E nós precisamos viver esse imediatismo de Cristo. As pessoas estão doentes hoje. As pessoas estão endemoniadas, muitas, hoje. E se elas ficarem esperando uma semana para você fazer uma visita, quanto elas vão sofrer? Você já conseguiu pensar nisso? Queria que você pensasse nisso. Que você refletisse naquilo que o pastor está falando para você hoje. E quero que você saiba que isso veio de Deus, não veio de mim, não. Por mim eu ia falar outra coisa, não ia falar isso hoje. Já tinha até me preparado para fazer outra coisa, mas Deus hoje trouxe isso ao meu coração para trazer para a nossa igreja. Para que a gente possa despertar, irmãos. Acordar. E para que vocês não fiquem sentados no banco de vocês, iludidos, achando que todo mundo vai para o céu sentadinho no banco da igreja. Você está enganado. Muito enganado. Todos nós precisamos trabalhar para Jesus, levantar quem está dormindo, se esforçar, se empenhar, fazer a nossa parte, irmãos. Cada um tem a sua parte, por isso nós somos um corpo. Uma igreja é um corpo. Um é o pé, outro é a mão, não é? Outro é o olho, outro é o nariz, mas cada um tem a sua obrigação. E se cada um fazer a sua obrigação, o corpo não anda, ele corre. Ele corre, irmão, quando todos os seus membros trabalham juntos, se esforçam juntos, se empenham juntos e não ficam reclamando uns dos outros, olhando para o defeito do irmão, mas não conseguem olhar para o seu próprio. Isso não é um corpo, não é? Isso não é um corpo. Um corpo anda junto. A Bíblia diz que se você faz parte do corpo, você não pega o martelo e dá no teu pé. Dá? Pode dar no pé do Alfredo, daí ele que vai sentir dor. Mas se der no teu, você vai sentir. Agora, se você faz parte do corpo, você é a mão, e der uma martelada no seu pé, como é que vai ficar? Pense nisso, irmão. Pense nisso. Comece a pensar como corpo. Talvez as coisas melhorem. Aliás, talvez não, com certeza vão melhorar. Pelo menos a nossa relação com Deus vai melhorar muito. A nossa relação com o Senhor vai melhorar muito. Eu não estou falando aqui, irmãos, porque tem um monte de gente que não está indo para o monte. Não é isso que eu estou falando. Nem todo mundo tem o mesmo ministério. Meus meninos que estão indo, estão fazendo a campanha junto comigo. A gente vai com chuva, com frio, com lama, estão indo todo dia. Está uma glória. Glória a Deus por isso. 5, 6, 7, todo dia. Está uma benção. Não é disso que eu estou falando. Nós estamos falando de obra de Deus. Obra, fazer a obra de Deus. Porque quando Jesus te comissionou, te deu dons, te deu capacidade, te capacitou, te abençoou. E agora? E agora? Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?
Quero que você feche os seus olhos, por favor. Incline a sua cabeça, eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai, está aqui a tua igreja posta diante de ti. Eu sei, papai, que hoje a nossa campanha é uma campanha pela cura da nossa alma. Mas essa palavra veio para curar, Senhor, a nossa alma. Veio para curar o nosso espírito. Veio para fazer a gente se levantar. Veio para fazer com que cada um de nós comece a pensar um pouquinho no Senhor. Pensar um pouquinho na sua igreja. Nos seus pequeninos. Que cada um de nós, Senhor, seja menos egoísta. Que cada um de nós pense menos em nós mesmos. Que cada um de nós, Senhor, consiga enxergar o teu reino. E consiga entender, Senhor, que nós fomos comissionados para levar o teu reino para aqueles que ainda não têm. Para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Tu, Senhor, nos deu autoridade. Tu nos capacitou e tem nos capacitado. E nós temos recebido de Ti, papai, para fazer a Tua obra. E se eu te peço nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, papai, que Tu possa estar trazendo ao nosso coração o entendimento dessa palavra. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja fazendo essa palavra calar fundo no nosso coração e na nossa alma. Que nós possamos, Senhor, compreender que os nossos problemas não são prioridade no Teu reino. Que as nossas dificuldades, Senhor, não são um impeditivo para fazer a Tua obra. Que pelo contrário, a Tua palavra diz, Senhor, que é com tribulação que nós vamos herdar o reino dos céus. Que é com dificuldade que nós vamos entrar no reino. Que é com esforço, Senhor, que nós vamos entrar no céu. Mas nós precisamos, Senhor, ser preparados a cada dia. E eu te peço, Senhor, hoje, em nome de Jesus, que a Tua palavra possa fazer morada no nosso coração. Que a Tua palavra, Senhor, possa fazer morada na nossa alma. Que nós sejamos transformados pela Tua palavra. Que nós sejamos limpados pela Tua palavra. Que nós tenhamos nos nossos olhos, Senhor, o Teu brilho. Meu Deus, que nós possamos um dia ser como Moisés, ter a nossa face brilhando, porque nós entramos na Tua presença e falamos contigo face a face na nossa oração. Senhor, levanta nessa igreja homens e mulheres de oração, Pai. Homens e mulheres que oram, papai, pela Tua obra, que se consagram, Senhor, pela Tua obra, papai. Senhor, pessoas comprometidas com o Teu evangelho e com o Teu reino. Pessoas, papai, que estão empenhadas em fazer o melhor para Ti, e não apenas o que podem. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço que esta igreja, Senhor, não seja como qualquer outra. Uma igreja social, uma igreja de eventos, uma igreja de reuniões, não. Que esta igreja seja conhecida e reconhecida por conter neste corpo varões e varoas valorosos, homens e mulheres de oração, de busca, de empenho, Senhor, que se esforçam de noite e de dia para fazer a Tua obra, que sai, Senhor, pelos campos, pelos valados, buscando aqueles que estão perdidos, orando, Senhor, por aqueles que fazem. Meu Deus, em nome de Jesus eu peço que Tu esteja levantando, Senhor, um novo ministério nessa igreja. Eu peço, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, que Tu esteja levantando um ministério de oração, Senhor, no meio dessa igreja. Meu Deus, que Tu esteja levantando um grupo, Senhor, para orar, um grupo para estar na brecha, um grupo, Senhor, para se empenhar, enquanto aqueles que estão indo, Senhor, esses estão orando.
Meu Deus, em nome de Jesus eu peço que Tu possa nos capacitar a cada dia, que o Senhor possa transformar a nossa vida, a nossa alma, para que nós tenhamos humildade, Senhor, no nosso coração, no nosso espírito, todos os dias, para aceitarmos a Jesus todos os dias, para nos convertermos todos os dias, para que nós nos esforcemos todos os dias, Senhor. Eu sei que muita gente diz que a gente está ficando carola, louco. E Senhor, o Senhor já está às portas para buscar a Tua igreja. E eu, Jesus, quero ir morar no céu. E eu sei que a minha igreja também quer. Por isso, Senhor, eu peço que Tu possa nos alcançar nessa noite. Possa nos alcançar, Senhor, nessa noite. E que nós possamos ser transformados pela Tua palavra. Nós possamos, Senhor, ser mudados e moldados pela Tua palavra. E que o Senhor venha levantar, Senhor, no meio dessa igreja, um povo santo, um povo de boas obras, um povo, Senhor, Teu, um povo de propriedade única e exclusiva de Deus, um povo separado, um povo que tem a face, Senhor, que brilha. E que o Teu brilho, Senhor, esteja na face de cada um dos irmãos. Em nome de Jesus, que nós possamos ser alcançados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, ser transformados pelo Teu Espírito Santo. Que cada um de nós hoje possa sair daqui abençoado. Cada um de nós possa sair daqui hoje levando, Senhor, aquilo que lhe coube. Levando, meu Deus, aquilo que lhe coube, Pai, para cada um, segundo a medida da sua fé. Que não seja de mais e nem de menos, mas que cada um de nós possa receber na Tua presença, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus.